E aí, galerinha, tudo bem? Prontos para uma nova aula? Aula de religião. Vamos lá? Capítulo 8, Respeitando uns aos outros, página 20. E respeito, hein? Respeito é tão necessário, tão útil, traz tanta paz. Uma casa que tem respeito, uma sala de aula que tem respeito, uma família onde um se respeita ao outro, né? Na sociedade, às vezes falta respeito no trânsito. E o respeito é muito necessário. Se todos colocassem em prática o respeito, a nossa sociedade seria muito melhor. O texto bíblico que nós vamos ler está registrado, o verso para memorizar, em 1 Pedro 2,17, que fala assim: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. 1 Pedro 2,17. A história é a seguinte: Saul era rei de Israel. Saul foi escolhido por Deus também. Só que Saul começou a fazer algumas coisas erradas. E Deus não estava feliz com o que Saul estava fazendo. Ele tinha sido um homem bom, mas agora, não sei se o poder, alguma coisa subiu para a cabeça de Saul e ele não era mais um homem bom pelo qual Deus tinha escolhido, pelo qual Deus tinha dado a honra, o prazer de governar o seu povo. E então Deus falou para o profeta Samuel, Samuel, vá até a casa de Jessé e unja um de seus filhos. E Jessé chegou lá e Deus falou ao coração dele, mostrou que era Davi, e Davi foi ungido rei. Depois Davi foi visitar os irmãos na guerra, viu que eles estavam lutando, né, contra os filisteus. E aí Davi foi e enfrentou o gigante Golias, matou o gigante Golias. Todo mundo, oh, viva Davi! E Davi foi conquistando, né, o respeito do povo, dos soldados. E isso foi acontecendo ao longo do tempo, porque depois que Davi matou Golias, Davi se tornou soldado do rei. Ficava ali no grupo. Tinha uma amizade muito bonita com Jonatas, que era filho do rei Saul. E aí, os dois eram amigos, estava tudo bem, só que Saul começou a observar que Davi era querido pelo povo. Que por onde Davi passava, as pessoas faziam festa com Davi. Davi era um bom soldado, tinha boas estratégias de luta. Deus estava com Davi. E Davi tinha muitas vitórias por ser um servo obediente de Deus. E aquela invejazinha, aquele ciúmezinho foi aumentando no coração de Saul. Até que Saul não começou a gostar muito mais de Davi. E várias vezes Davi teve que fugir porque Saul o perseguia. Uma vez Davi foi salvar um povo que estava sofrendo. Os filisteus vinham e roubavam os seus alimentos, o seu gado. E Davi juntou 600 soldados e falou, vamos ajudar esse povo. E eles foram. E realmente Davi teve a vitória. E enquanto eles comemoravam a vitória, Saul ficou sabendo que Davi foi vitorioso, que o povo estava dizendo, oh, viva Davi, viva Davi. E aquele ciúmezinho, aquela invejazinha lá no coração cresceu mais ainda. E aí Saul falou assim, ó, vamos atrás, fechem os portões da cidade que eu vou pegar Davi. Só que Davi conseguiu fugir. As pessoas o protegiam, né? Deram um jeitinho e Davi conseguiu fugir. E quando Davi fugiu, Davi se escondeu no deserto, se escondeu em algumas cavernas, mas o rei não desistiu. Saiu da cidade, viu que Davi não estava ali e foi atrás. Queria de todo jeito matar Davi, estava com muita raiva. E então o rei, cansado, entrou numa caverna. E dentro daquela caverna estava Davi e os seus soldados. O rei Saul entrou sozinho na caverna, cansado. Só que Davi estava lá com a sua espada afiada, aquele monte de soldado.
Ou era a hora de Davi ir lá e cortar a cabeça do rei, ou matá-lo de uma outra forma. Era a hora de Davi dizer, vou acabar com esse cara que só quer o meu mal. Mas naquela hora, Davi mostrou o quão grande homem ele era. Naquela hora ele chegou bem pertinho do rei Saul, cortou um pedacinho do manto de Saul, que é o manto que só os reis usavam, e ficou quietinho lá. Quando Saul saiu da caverna, Davi apareceu de longe, gritando lá do alto, porque se Davi fosse próximo, ele seria pego, né? Ele gritou, olha, Saul, grande rei, vive eternamente, que era a saudação que usavam antigamente. E aí Saul falou, Davi, e Davi falou assim, por que você fica acumulando esses sentimentos ruins no coração, ouvindo gente que fala mal de mim? Eu não quero o seu mal. Aí Davi mostrou, olha aqui o que eu tenho. Enquanto você estava na caverna, eu tive a chance de te matar. Cortei um pedaço do seu manto. Mas eu não fiz isso porque eu te respeito. Como eu faria mal para o meu rei, para algum rei que foi ungido por Deus? Eu jamais faria mal. Viram? Davi pagou o mal que ele recebia com bem. Ele não quis pagar mal com mal. Ele resolveu, alguém que fazia tão mal para ele resolveu fazer o bem. Naquele momento, Saul começou a chorar, ficou emocionado, foi embora, foi para o seu palácio, parou de perseguir Davi, porque ele ficou, acho que até envergonhado, né, do que ele estava fazendo com um rapaz tão bom. Nós vimos que Davi mostrou respeito para com Deus, quando Deus fala não matarás, e Davi mostrou respeito com o seu rei. Por mais que ele não concordasse com Saul, ele tinha que respeitar. Por mais que nós não concordemos com as pessoas, nós temos que respeitar a opinião delas, respeitar o que elas falam, respeitar como elas são, tentar entender porque elas são assim. Eu não preciso aceitar. Davi não concordava com a maneira como Saul agia, mas ele respeitava. O respeito pode tornar o teu lar feliz. O respeito pode trazer muitos amigos para próximo de você. Então use o respeito no dia a dia da sua vida, ok? Vamos orar e depois vamos responder as questõezinhas aqui bem rapidinho, tá bom? Vamos orar pedindo que Deus toque em nosso coração, ajudando que possamos respeitar a todos? Feche seus olhinhos, vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pela história de hoje. Obrigado porque a história de hoje nos ensina a importância do respeito. Ajude-nos a respeitar os nossos pais, a respeitar as pessoas que vivem conosco, a respeitar o nosso próximo, para que possamos ter uma relação feliz com todos que estão conosco. Por favor, Senhor Deus, ajude-nos a termos esse sentimento e esse desejo de respeitar a todos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Ali embaixo, preencha a cruzadinha. O que Davi demonstrou por Saul? Respeito. Lugar onde Saul e Davi estavam. Alguns lugares falam caverna, mas a palavrinha que cabe ali é gruta. Nome da cidade que Davi socorreu o povo. Eu não falei na história quando eu contei, mas é a cidade de Keila. Com Q, tá? Q-U-E. Eles foram até a cidade de Keila para salvar o povo dos filisteus que estavam atacando. Nome do rei de Israel? Saul. Nome do profeta que ungiu Davi? Esse eu falei. Samuel. Motivo da inimizade entre Saul e Davi? Esse também falei. O que Saul tinha no coração? Ciúmes, né? Peça de roupa cortada por Davi? Também falei, que é um manto. Encaixa as palavrinhas na cruzadinha. 2. Pinte de vermelho os espaços onde as palavras representam os valores que nos ajudam a respeitar as pessoas. Se você pintar bem direitinho ali, consideração, amor, simpatia, carinho, perdão, cuidado e empatia, vai formar uma figura geométrica.
dentro das figuras geométricas vai formar um coração, e que é a resposta da A, um coração. B, de que forma essa imagem se relaciona com o nosso dever de respeitar aos outros? Aonde nós cultivamos o amor, a bondade, o carinho? No nosso coração. Simboliza, né? Simboliza que a gente, na verdade, sente isso tudo no nosso cérebro, né? Mas simboliza do que nós devemos encher o nosso coração, de coisas boas, de amor, de empatia, de carinho. E Jesus nos ajuda a colocar coisas boas no nosso coração, tirar as coisas ruins, para que a gente consiga respeitar realmente as pessoas, né? Jesus nos ensinou 2 regras para vivermos em harmonia com as pessoas e com Ele. Leia Mateus 22, 36 a 39 e escreva as 2 regras. Você vai abrir a sua Bíblia e vai ler esse texto. E lá você vai ver que nós temos que amar 2 coisas. Amará e amará. Escreve aqui, cada retângulozinho desses, você vai escrever quais são os 2 tipos de amor que nós devemos ter, ok? E aí a pergunta pessoal da 4. Você costuma obedecer às regras de Jesus? Sim, às vezes, raramente, não. Se for sim, joia para você. Levanta a mão, bate aqui, parabéns. Se for às vezes, peça ajuda de Deus para melhorar. Se for raramente, suplique o poder de Deus para melhorar. Se for não, se você nunca faz, então você precisa orar muito mais, fazer muito mais do que suplicar. Porque você precisa usar o respeito, precisa fazer parte da sua vida. E a oração que você pode fazer é: querido Deus, ajude-me a respeitar as pessoas e a não desejar o mal aos que não gostam de mim. Amém? Amém. Até a nossa próxima aula. Beijo no coração.